TV passa no seu smartphone. Olá você, tudo de bom? 11h35, manhã de sexta-feira, hoje 24 de julho, ano de 2020, estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom e estamos chegando também a mais um final de semana, sexta-feira, e a temperatura cada vez mais sobe, estamos nos aproximando do horário do meio-dia e a temperatura está em 22 graus em Caxias do Sul e hoje teremos ainda fôlego para alturas que chegarão a 24 ou 25 graus de temperatura no decorrer deste dia, é o que destaca a previsão do tempo. Vamos já de imediato fazer a conexão com ele, o nosso querido Miguel Brambila. Vamos fomentar assuntos relacionados à cidade de Caxias do Sul, ao nosso estado do Rio Grande do Sul, informações também do país, tudo isso para você. Meu caro amigo Miguel Brambila, lhe cumprimentando, lhe saudando, e hoje um dia de muita expectativa, porque hoje terá as observações do senhor governador Eduardo Leite no quesito das interpretações das bandeiras no distanciamento controlado no estado do Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia, nossa estimada audiência, Caxias Bom, e mais uma vez estar na companhia de todos, né? Sexta-feira, hoje ainda está um calorzinho, amanhã esfria e chove, e vamos em frente, porque é inverno, né? Faz parte, nós cuidamos. São muitos assuntos, e todos eles numa lógica matemática que temos comentado aqui no andamento, sabe, Caxias by Bitcom, não como exercício de futurologia, nem como absolutismo de verdades que tenhamos a colocar, mas simplesmente como lógica, né? Vários assuntos como você coloca. Temos as bandeiras, que ao que aponta aquilo que nós estávamos já comentando há algum tempo, a necessidade de responsabilizar com mais vigor os municípios e dar mais autonomia, mas há uma divisão nisso, alguns prefeitos não querem, né? Outros querem. A responsabilidade está no município e é preciso saber o que pensa o nosso prefeito aqui em Caxias do Sul. Ao que tenho visto das suas declarações, ele concorda com as bandeiras, porque existem outras questões que vamos falar de já, né? E também a questão das pressões que aumentariam na direção da Prefeitura Municipal com relação à volta do futebol em outros setores, e já está acontecendo isso. Hoje houve já pela manhã um protesto pacífico do Sindicato dos Bares e Restaurantes pedindo direito para trabalhar, e uma das possibilidades que eles pedem é atender um cliente por vez, é o que temos falado, né? O lógico, que não haveria tanto problema assim, já que as pessoas estão na rua. E outras coisas aí que vamos falando ao longo de uma outra questão que é possível citar também, além das que você propor, Edinho, um acidente que aconteceu na Rota do Sol também, onde uma carreta perdeu o eixo traseiro no buraco, atingindo um carro, culpa do buraco. Mas vai ser, para o debate, vai para o debate a questão de aumentar o PVA. Então são muitas questões, né? E estamos aqui, né, tentando sobreviver em meio disso, né, Edi? Só para o pessoal dizer, eu costumava sempre citar isso quando ocorria isso não me lembro se é na época na época da gestão antes da gestão do Sartori, e dentro da gestão do Sartori, comentávamos que cada vez que acontecia um acidente com morte em rodovias do estado do Gaúcho, a culpa era do governador. Essa culpa dessa carreta aí, desse eixo aí, é relacionado diretamente a isso. E agora conseguiu, né? As máquinas estão lá trabalhando para a remoção das pedras da descida da Rota do Sol, até que enfim, né, o pessoal conseguiu verba para poder fazer tudo isso. Mas os buracos da rodovia são imensos. Eu acho que para nós fazermos uma deliberação, começarmos, Miguel Brambila, aprofunde-nos no ponto dessa solicitação por parte dos sindicatos de bares, restaurantes e congêneres, né? Nos traz um alinhamento nesse sentido para nós nos debruçarmos, porque é o que os mercados estão fazendo, né? Ou tecnicamente para fazer, entrar uma pessoa por vez, a única pessoa de família, mas a oportunidade está ali trabalhando, gerando renda, né? Vamos contextualizar, então, Edinho, a realidade brasileira diante do mundo, a realidade pandêmica. Nós não temos como agir de outra forma. Ainda estamos num momento de extrema dificuldade na relação com o coronavírus.
nós estamos ainda em meio à pandemia. O número ascendente de mortes diárias, mais de 1.300, 1.200, em média, desde maio já passamos de 1.000. É como se 2 ou 3 aviões Boeing caíssem todos os dias, né? Como se o avião da Chapecoense, aquele que deixou tanta gente triste com razão, caíssem 3 aviões por dia, quase 4, né? Dependendo aí do tamanho da lotação. Ou seja, muito triste ainda é a realidade. Na Espanha, novas medidas estão sendo tomadas a partir de hoje, porque já há uma preocupação com a segunda onda. A hidroxicloroquina é uma balela, né? Então não adianta, aí é um obscurantismo. Pesquisas estão surgindo cada vez mais na direção de nos mostrar que ivermectina, hidroxicloroquina e cloroquina é uma balela, né? Um gasto público desnecessário pelas contas dos municípios aí, porque isso também vai ter que ser cobrado, um dinheiro que poderia ser investido em outras coisas. O Exército fabricou 2 milhões de comprimidos, o Exército Brasileiro, quando deveria estar ajudando numa outra realidade. Não está ajudando os brasileiros a questão do auxílio emergencial. Estamos com problemas. Existem boatos aí no centro do país que o ministro Paulo Guedes está com o pé fora do governo, cansado, né? E também fraco, né? Porque, na verdade, não resolveu muita coisa. Deveria já estar botando a Casa da Moeda para trabalhar e trazer dinheiro para os brasileiros. Notícias também nos trazem em conta que o Eduardo Pazuello nunca viu uma eternidade no Ministério da Saúde em tanto tempo, durar tanto tempo, então, né, não há eternidade nisso, né? Não há vontade do presidente Bolsonaro escolher o novo ministro da Saúde, comete asneiras públicas dizendo que assintomáticos, né, não contaminam outras pessoas. O presidente Bolsonaro, enquanto isso, continua sendo negacionista, né? Passeando ainda, depois, já passaram uns 15 dias, ainda está contaminado, segundo as notícias, passeando aí no Palácio do Planalto, conversando com pessoas sem máscaras, dando mau exemplo e balançando caixinha de cloroquina até para emas, né? Vai acabar igual a Nietzsche falando com os cavalos, né? Ou igual, né, ao Calígula conversando com emas, né? Porque não funciona a hidroxicloroquina, ele está cometendo crimes, enfim, né? Então, o que há de positivo é que a vacina Moderna estará à disposição a partir de janeiro, mas ainda faltam faltam 6 meses para isso acontecer no mercado mundial, ao custo aí de R$100 mais ou menos. O que nós precisamos fazer, então, é nos adequar ao distanciamento social, à pandemia. E aí existem outros pontos, Edinho, que nós teremos que observar. E observar de maneira correta, permitir que a economia funcione de uma maneira correta, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, Edinho. Perfeito. Então está aí o Miguel Brambila fazendo suas primeiras análises, suas primeiras avaliações e falando um pouco mais da situação, né, do nosso Estado, né, informações nacionais, Estado-nação, também falando um pouco sobre esse desenho, como é que está no país, do cenário político. Você estava falando sobre a hidroxicloroquina e a vermicitina. Isso. Estava falando sobre esses 2 medicamentos aqui em Caxias do Sul, quando foi anunciado pela Prefeitura de Caxias do Sul, na quarta-feira, tinha pessoas comemorando pelas redes sociais, Miguel. Eu lamento isso, né? E ao mesmo tempo tinha pessoas ironizando e transformando isso em chacota, né? Não haverá uma punição para os prefeitos e pessoas que apoiam a hidroxicloroquina. Haverá só a vergonha pública, né? Porque é um absurdo, não faz sentido. As pesquisas são mundiais, né? Inclusive a hidroxicloroquina ela pode te dar problemas aí de cegueira, problemas de hepáticos, né? Não é simplesmente e não cura, não resolve patavina nenhuma, ela não resolve a questão do coronavírus, né? O presidente dá um mau exemplo, e um mau exemplo grande, porque ele não está no índice de pobreza do povo brasileiro, que sofre a questão de ter que enfrentar aí a baixa qualidade de vida, dificuldades na alimentação, dificuldades... Ora, Dinho, eu estou observando aqui num discurso do Rui Barbosa, escrito em 1920, está à disposição gratuitamente na Amazon, já falei isso,
E ele faz uma leitura do Brasil que é o que acontece hoje, simplesmente um descolamento político da realidade. Nós estamos aí há 100 anos de Rui Barbosa e continuamos sem avançar na sociedade. Porque se você é o presidente da República, você tem um médico do teu lado. Se você espirrar o médico vai dizer, presidente, se o senhor espirrar, saúde. Agora, o cidadão brasileiro, então, quer dizer, vem dizer, não tem informação de que brasileiros morreram na fila, né? E será que ele também não tem informação que brasileiros estão na Caixa Econômica na fila, esperando auxílio emergencial? Tem informação de que outros roubam isso também, né? Então, é complicado. Agora, claro, a corrupção no Brasil, a gente diz que é endêmica, né? E é verdade, né? O PSDB agora também está envolvido aí com um monte de denúncias. Geraldo Alckmin, José Serra, né? É complicado esse Brasil dos brasileiros, Ed. Muito triste, realmente. Ok, tá aí então as avaliações de Miguel Brandila. Miguel, voltando para cá, debruçando nessa questão das bandeiras do senhor governador Eduardo Leite, algumas pessoas estão dizendo que hoje ele poderá projetar a bandeira laranja aqui para a localidade. Aí, questionando essas pessoas que visualizam essa possibilidade de bandeira laranja, eles colocam a seguinte visão, eu gostaria que você interpretasse sobre isso, desse uma analisada também. Eles colocam a seguinte visão de que se nesses 15 dias de bandeira vermelha a curva não acentuou de uma forma nenhuma para um índice menor do que o projetado em outras situações, poderia se colocar até mesmo em dúvida se realmente está sendo efetivo as bandeiras do governador Eduardo Leite, está funcionando esse projeto. Então, por isso, quem sabe, possa vir uma interpretação para a laranja, nem que fosse por um período dos 7 dias. Algumas pessoas dizem que não, que nós vamos, inclusive, aumentar o índice de regiões no estado do Rio Grande do Sul que vão chegar uma bandeira vermelha, praticamente inviabilizando aí um movimento maior de pessoas, um fluxo maior de pessoas, tanto na questão relacionada ao comércio, trafegabilidade, em virtude dos veículos e tudo mais. Um outro detalhe também que chama bastante atenção, hoje pela manhã, deixa eu só pegar aqui o nome da cidade, é uma cidade gaúcha, me fugiu o nome dela agora, mas ela está passando no nosso rodapé aqui embaixo. O prefeito sinalizou que poderá decretar lockdown no final de semana, mas um lockdown só temporariamente para esse final de semana, nessa determinada cidade. Então, o que a gente pode fazer de análise sobre tudo isso e já tentando antever ou uma projeção do que o governador poderá anunciar hoje mais à tarde? Pois é, há uma divisão dos prefeitos, né? Agora bateu o medo, né, nas canelas. Vamos falar nas canelas, né? Alguns querem se responsabilizar, outros não. Tenho dito desde sempre que eles têm medo que o Eduardo Leite faça igual ao Bolsonaro, que se alienou, o que é muito ruim. E errado, inclusive, né? E, inclusive será responsabilizado pela história por isso. Nós estamos em meio à pandemia, consertando questões políticas no caminho. Então, o Eduardo Leite, ele está sendo coerente, né? Se os prefeitos precisam de autonomia, a questão é que alguns não querem. A resposta que tem informação aí da imprensa, da reunião que o pessoal dos restaurantes teve com o Flávio Cassino hoje pela manhã, é que ele quer aguardar as bandeiras, ou seja, né, um empurra para o outro, né? Porque o pessoal está com medo que daqui a pouco começa a acontecer aí o desastre previsto e a culpa vai ser de quem, né? Eu não tenho culpa, né? Eu não proíbo o Grenal, não proíbo Caju, né? Mas também coloco nas costas do governador se você não pode trabalhar. Nós estamos nesta realidade. O prefeito de Gramado, que não me ocorre o nome agora, mas está fazendo aquilo que nós temos dito, né? O Ministério Público de Gramado colocou para ele a obrigatoriedade de fiscalizar. Ele disse claramente, né? Eu estou fiscalizando, mas não posso fiscalizar tudo, né? Porque ele quer autonomia para o seu município. Outros já não querem, né? Outros já acham que isso vai prejudicar o município porque eles talvez não tenham recursos. Vai se regionalizar a questão. Então, o lockdown, ele não pode funcionar de cima para baixo, né? Nós não estamos na Europa. O brasileiro não pode governar, e talvez o Eduardo Leite tenha pensado isso no momento, né? E o próprio Marquesan em Porto Alegre e outros tantos.
E lá os cofres públicos estão abastados para ajudar a economia. Nós não temos um norte econômico aqui. A única medida econômica que se fez foi esse auxílio emergencial. Alguns avanços, assim, mas para dar dinheiro consignado para o aposentado, mudou algumas taxas de juros, coisas que se pode fazer em tempos que nem são de pandemia. Emergencialmente, o governo, no Ministério da Saúde, só gastou 30% do dinheiro à disposição investindo. Então nós podíamos estar muito na frente, por exemplo, mais um pouco desse dinheiro que está nos cofres públicos do governo federal, do Ministério da Saúde, enquanto o interino Eduardo Pazuello, em vez de ficar falando besteira, ajudasse a uma central de leitos mais positivamente, coordenasse a questão eticamente, o presidente fosse um estadista de verdade, nós estaríamos mais adiantados. E o que querem os bares, restaurantes e lojas, acho, inclusive, né, também, acho que é o justo, nós temos falado isso, as pessoas estão nas ruas, os ônibus estão cheios, não adianta diminuir o ônibus no domingo, é preciso aumentar e manter pelo menos a oferta de ônibus e diminuir o número de pessoas, e a loja que atenda uma pessoa, como disse, um cliente por hora numa loja é melhor do que nenhum. E um cliente por loja, você pode colocar ele, tirar todo o coronavírus, fazer um banho e ele vai ser atendido. Então, a questão é essa, o jogo de empurras, né? Estava claro que isso aconteceria, que havia uma negociação. Então, quer dizer, a necessidade. Uns querem lavar as mãos, outros já querem manter as mãos, né, limpas, mas longe do trabalho de assumir as responsabilidades. Se não há vigor, né, e para governar, não se estabeleça, deixa para quem quer trabalhar, é isso que nós temos que pensar. Politicamente, né, Caxias do Sul está se arrastando, né, para a próxima eleição, Edinho, é isso que eu estou vendo. Uma outra observação, Miguel Bruno Bilan, nós estamos quase já no término, faltam 7 minutos para encerrarmos o nosso Sabe Caxias by Bitcom, mas baseado nisso, a gente observa que muito se fala no fechar, no barrar, no limitar, no restringir, mas a gente não ouve falar de um estudo de viabilizar. Não estaria na hora, quem sabe, de um estudo de viabilizar, meios para viabilizações e não somente essa, né, o blindar, o fechar, o reter e apresentar uma solução nesse sentido, mas uma colocação, né, uma situação plausível que diminua os riscos e ofereça qualidade de vida, qualidade de chances de a pessoa não se contaminar, né, que venha dar um subsídio para que a pessoa possa ter. Não tardaria na hora de uma busca dessa solução? Com certeza. Nós estamos agindo diante desta pandemia como agimos na gripe espanhola, simplesmente com medidas restritivas e não medidas educativas. O marco sanitário que está aí em trâmite no Congresso Nacional, tem até o ano de 2033 para ser cumprido. E passando aí, né, as casinhas da corrupção, porque já falamos aqui nesse programa também, e é claro, eu não invento a roda, eu falo o óbvio, que esgoto não dá dinheiro, né? Para o político, você colocar cano, primeiro porque para você colocar cano, você tem que botar máquinas, você tem que cavar nas ruas, você causa transtorno para as pessoas, que você precisa explicar isso, e depois fica lá enterrado e ninguém vê. Né? Você não conhece nenhuma rede de esgoto com o nome de algum político. Viaduto tem um monte. Estradas, rodovias, né? Tem um monte, né? Rodovia isso, rodovia aquilo. Você não conhece rede de esgoto político tal. Não existe. Né? Então, mais da metade dos brasileiros não tem acesso ao saneamento básico. E Rui Barbosa, em 1920, já cobrava isso. Né? Você veja bem que aí que o bicho pega, porque nós estamos 100 anos atrasados, coisas que os franceses fizeram, a Europa toda fez. No final do século XIX, nós estamos 100 anos depois ainda discutindo, ainda colocando para frente com este prazo. Então, quer dizer, é o cidadão, não existe decreto. A volta do futebol, ela precisa ser debatida, discutida, a análise precisa ser feita, existem os compromissos publicitários, isso tudo é correto. Você tem que manter a sua palavra, né? Já que está acontecendo o fato, não há uma incoerência em quem está acompanhando a informação. Mas, porém, ela abre espaço para outras pressões. Então, eu sou da opinião, e sempre fui, né? No começo funcionou até um certo ponto. Agora o lockdown, sem o apoio do Estado, com dinheiro mesmo, dinheiro para que as pessoas possam sobreviver, porque as pessoas estão quebrando. Não adianta você botar um lockdown estilo Alemanha, estilo Itália, estilo Estados Unidos, que está com grandes problemas nisso, né?
e deixar o brasileiro passar fome dentro de casa. Vai haver uma revolução aqui. Enquanto isso, o presidente passeia no meio de emas mostrando caixa de cloroquina para as emas, né? Quer dizer, é minoria. Na verdade, não está louco. Não é loucura. O pessoal acha que é loucura. Ele está tirando sarro da cara das pessoas, né? Dos mais de 85 mil brasileiros que morreram, né? E eu me pergunto do quê? As pessoas, não, o presidente está maluco, né? Agora está... Não tá. Aquilo lá foi uma gozação. Ele é um fanfarrão. Ele estava rindo das pessoas que morreram e de suas famílias. Sabe aquela história do Eu Não Sou Coveiro? Então, ele é um piadista, né? Ele está, né, mostrando a caixa de cloroquina para a Ema. Ele estava se divertindo lá, não está nem aí, né? Se a gente está morrendo ou não, o problema não é dele, né? Porque ele passou na cabeça dele, né, para os estados e municípios. E muitos prefeitos estão com medo agora que o Eduardo Leite faça a mesma coisa. Passe só para os municípios. Não é essa a questão. A questão de dar autonomia não é você tirar a sua responsabilidade. Se você dá autonomia para um filho, não quer dizer que você abre mão da sua paternidade, né? Isso é uma burrice. Aliás, é uma malandragem política que continua sendo, né, a realidade da maioria, né, tirando alguns, né, da política brasileira. Porque da maioria, se fosse a minoria dos políticos brasileiros que fossem fanfarrões, o Brasil seria outro, Edinho. Miguel, eu sei que já temos o tempo praticamente estourado, nós temos o nosso fechamento para fazer e avaliação também, né, de gancho já para nós deixarmos a nossa audiência nos aguardando semana que vem também, mas respiradores, aonde estão? Olha, o pessoal do Rio de Janeiro estava desfazendo os hospitais de campanha. O Rio de Janeiro é um exemplo do buraco negro do Brasil, né? E volto a parafrasear Caetano Veloso, né? Aqui tudo parece construção e já é ruína. Está escrito a arte, né? O Chico Buarque, né, em muitas músicas, né, coloca isso como fato, como leitura da realidade brasileira, né? O ministro Taixe dizia muitas vezes sobre o mercado e sobre a logística, sobre a antecipação. Ficou um mês só, mas como ele é um gestor inteligente, conseguiu observar por dentro, né, tudo o que aconteceria, tudo que seria medido na realidade brasileira. E o respirador é parte da construção de um leito de UTI. Nós temos uma notícia aqui boa, que Caxias do Sul aumentou também um pouco mais o número de leitos, mas eu me lembro, Edinho, para os negacionistas, que no dia 16 de abril, fui buscar a postagem, segunda-feira eu vou colocar, nós tínhamos aí uma projeção de que no Brasil morreriam 120 mil pessoas. Foi bastante, né, cobrado por isso, e está escrito isso com facilidade. Com 1% da população brasileira contaminada, 2 milhões de pessoas seria, né, calculando um índice de mortalidade de 6%, daria 120 mil pessoas. Infelizmente, hoje consigo observar que vai passar disso. As medidas que você cita, educativas, elas precisam ser permanentes, mas se o exemplo não vier de cima, não adianta. O exemplo que nós estamos tendo são medidas, né, arbitrárias. É preciso, sim, que os prefeitos assumam com mais vigor as suas responsabilidades, com o auxílio das câmaras de vereadores. É preciso que a sociedade se una e não fique se empurrando aí as responsabilidades com medo, né? Enfim, por exemplo, o governo do Estado, a bandeira e a liberdade de maior gestão desta questão das bandeiras tem que ser municipal, sim, porque as pressões são no município, mas o governo do Estado e o governo federal precisam dar suporte para isso, com dinheiro, com a estrutura. Como é que se trouxe 150 policiais aqui para Caxias do Sul para acompanhar o Grenal na quarta-feira? Ora, né? Então o governo do Estado tem que dar suporte com respiradores, o governo federal tem que dar suporte, vem em migalhas, né? Mas o resto está nos cofres de todos, né? Do PSDB, do PT, de outros tantos, né? Agora que o governo federal se aproxima do Centrão, muita gente está comemorando, né, 1 ano e meio sem corrupção, aproxima-se do Centrão o governo federal, logo os escândalos vão começar a aparecer. Por exemplo, né, a questão aí da educação, o projeto de educação aprovado aí nas mãos do Centrão, o cofre, liderado, aliás, pelo Roberto Jefferson, né, que é um ex-presidiário envolvido em muitas questões de corrupção no Brasil, está próximo do governo federal, é um dos líderes aí do Centrão que se aliou ao governo federal para manter-se neste momento. Os respiradores, Edinho, estão na conta da omissão política e no momento, né, nós estamos tentando respirar com aquele canudinho para fora da água, você sabe?
O brasileiro pobre, que é o que mais está sofrendo, está assim, canudinho para fora da água tentando respirar. Perfeito, gente. 12:01, nós vamos encerrando o nosso Sabe Caxias, né, nessa edição de sexta-feira. Olha, da minha parte, a todos um ótimo final de semana, né, produtivo. Tá certo que terá mudanças climáticas, vai ser um dia bem convidativo para ficarmos em casa, é aí que nós devemos estar nos protegendo. E semana que vem nós estaremos aqui de volta. Miguel Brambila, mais uma vez você, meu irmão, fecha a nossa programação nesse dia especial, essa sexta-feira bonita aí, com temperaturas acima da casa dos 23 graus. Claro, nós temos aí agradecimentos também à Agrícola Juriti e aos nossos patrocinadores, aí a Casa do Queijo, Rio Branco e a Maromoto, nessa edição também. Um final de semana positivo, né? Continuemos fortes, porque o que tiver que ser, será. Não há saída. Mas nesse momento a realidade não é para brincadeira, não. Não é para brincadeira em qualquer lugar do mundo, não somente em Caxias do Sul. Há uma questão também, para concluir rapidamente, Edinho, que há muita coisa positiva nisso. A ciência está avançando bastante. Nós teremos a vacina em tempo recorde. Até dezembro, é certo, a vacina já está em produção. Não é um apocalipse final. E uma média para uma vacina anterior à pandemia era de 5 anos. Nós estamos em 1 ano chegando aí a uma vacina, o que nos dará aí bastante jurisprudência, experiência para a próxima pandemia que pode vir a acontecer, o próximo desafio, e cada vez será mais rápido. Então sejamos positivos, sejamos fortes e corajosos, já que não temos mais nada a perder, tenhamos a coragem de colocarmos à disposição da sociedade os nossos esforços. Muito obrigado, um bom final de semana a todos. Até segunda-feira. Cuide-se. Deus nos abençoe. Tchau. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor.